Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso e hoje vamos falar sobre tipos de câmera mais populares para você começar a fotografar. Bom, quem pretende levar a fotografia a sério precisa escolher uma câmera de melhor qualidade e hoje essa escolha significa optar entre um modelo DSLR ou mirrorless. Para saber qual é a melhor opção para o seu perfil de uso, é muito importante conhecer as características típicas desses dois tipos de câmera. Vamos começar falando da DSLR. A DSLR é a versão digital da câmera analógica, SLR, ou câmera Relax, de lente simples. Nos últimos 15 anos, a DSLR tem sido um dos tipos de câmera mais comumente usados, devido à sua gama de recursos e capacidade de produzir qualidade de imagem profissional. Existem dois tipos diferentes de câmera DSLR, full frame ou cropada. A única diferença entre elas é o tamanho do sensor de imagem. No entanto, o tamanho do sensor delas tem um efeito imediato no seu equipamento e nas configurações que você usará. Uma câmera com sensor full frame contém o maior tipo de sensor de câmera do tipo DSLR. O tamanho é semelhante a um único slide de filme fotográfico de 35 mm, e o sensor um quadro completo fornecerá a imagem com melhor resolução em comparação com câmeras do sensor cropado. Comparativamente, o tamanho do sensor afeta a qualidade e a resolução das imagens, impactando nos detalhes. Quanto maior o sensor, mais pixels ele pode conter. Isso significa que terá uma resolução maior. Com uma resolução mais alta, você será capaz de capturar melhores detalhes de cena. Como tal, as imagens produzidas com uma câmera full frame costumam ser mais nítidas e com as versões de sensor cropado, a câmera cropada tem um sensor menor do que a do sensor full frame. Então existem alguns tamanhos diferentes de sensores cropados. Os mais comuns são 23,6 por 15,7 da Nikon e 22,2 e 14,8 da Canon. O sensor menor significa que há menos espaço físico para pixels. Menos pixels significa menos qualidade. Mas os fotógrafos profissionais tendem a usar sistemas de câmera full frame quando desejam obter imagens de melhor qualidade. Um dos problemas associados ao uso de uma câmera com sensor cropado é que as lentes usadas podem ser diferentes de sua distância focal original. Os números da distância focal em uma lente são para os sensores de quadro inteiro, a menos que tenham sido projetados especificamente para a versão cropada. Por exemplo, uma lente full frame de 50 mm e um corpo de câmera com sensor cropado será equivalente a 5 mm para o sistema Nikon e 80 mm para a Canon. O comprimento extra é ótimo para aplicações como fotografia de vida selvagem, especialmente quando você não tem fundos para emitir uma lente tele, que são as lentes com bastante zoom. Tá? As pessoas que estão começando geralmente optam por uma versão de sensor cropado por ser mais baratas. A gente vai falar agora das câmeras sem espelhos, que são conhecidas como de câmeras mirrorless, que é o segundo tipo de câmera. A chegada de câmeras de lentes intercambiáveis mirrorless abalou muitos fotógrafos que utilizam câmeras DSLR. Essas câmeras apareceram pela primeira vez em 2004, mas foi somente em 2012 que elas realmente começaram a tomar forma. Quando a Fujifilm X-Pro1 foi lançada, ela se tornou a primeira câmera sem espelho com um visor óptico integrado. À medida que a popularidade dessa câmera crescia, outras empresas de câmeras DSLR perceberam a importância dessa nova tecnologia. O que torna esse sistema de câmera diferente é a falta de um espelho dentro da câmera, sem a necessidade de um espelho, e o design dessas câmeras podem ser reduzido, sem qualquer perda significativa de resolução ou recursos. Como não dependem da virada constante de um espelho para fazer uma exposição, uma foto, as câmeras sem espelho podem ser descritas como verdadeiramente silenciosas e bem rápidas. A falta do som produzido ao tirar uma foto é muito útil em fotos de eventos e casamentos, bem como de esportes onde o som pode ser um problema. Hoje em dia, os fotógrafos podem capturar cenas espontâneas com muito mais descrição enquanto realizam fotografia de rua ou fotojornalismo. As câmeras mirrorless sem espelho também estão sujeitas a versões de quadro completo, esse sensor cropado, onde o último costuma ser mais barato devido ao sensor menor e ter menos número de pixels. Bom, pessoal, agora vamos conhecer
os 3 pilares da fotografia, que são abertura, ISO e velocidade. São os pilares da fotografia, pois com o domínio deles você consegue realmente criar uma imagem, seja foto ou vídeo, em sua câmera. Primeiro de tudo, vamos falar da exposição. A exposição se refere à quantidade de luz que entra no sensor da sua câmera. Basicamente, é o quanto suas fotos ficarão mais escuras ou mais claras. Se a imagem ficar muito clara, está superexposta, ou seja, entrou muita luz. Se estiver muito escura, está subexposta, ou seja, entrou pouca luz. E nós podemos controlar o quanto de luz entra no sensor mudando a abertura, velocidade e o ISO. Agora eu vou falar um pouco de cada um deles, começando pela abertura. A abertura se refere à abertura do diafragma. O diafragma é um dos dispositivos composto por lâminas que aumentam e diminuem a passagem de luz dentro da objetiva, que é a lente da câmera. Quanto mais aberto, mais luz, e quanto menos aberto, menos luz. O tamanho da abertura do diafragma é indicado nas numerações Fx. Quanto maior o número, menor é a abertura da objetiva, da lente. Por exemplo, F22 teremos um diafragma bastante fechado e menos luz entra e mais foco em toda a cena. Enquanto em um F1.8 teremos diafragma mais aberto, mais luz entra e menor é o ponto de foco e maior o desfoque do restante da cena. Agora vamos falar da velocidade. A velocidade é equivalente à velocidade a que o obturador da câmera, que a gente falou anterior, se abre ou fecha. O obturador é responsável por permitir a entrada de luz no sensor da câmera, que é onde a fotografia será impressa. Nas câmeras digitais, essa impressão é digital gravada no cartão de memória. Bem, podemos pensar no obturador como uma cortina que se abre e fecha, então quanto mais rápido ela fecha, menos luz entra e atinge o sensor. O quanto mais lento ela se fecha, mais luz entra e atinge o sensor. Ah, legal, mas na prática o que isso afeta na minha foto? A velocidade vai afetar em sua foto se ela terá ou não um congelamento da cena. Por exemplo, se você está fotografando o objeto em movimento e usar alta velocidade, você irá congelar aquele movimento. E caso você use uma velocidade mais baixa, você irá captar mais momentos daquele movimento. Ou seja, vai dar uma borradinha na sua foto. Você pode usar esta função como um elemento criativo em suas fotos, óbvio. Ah, mas eu não estou fotografando nada em movimento. Posso usar uma velocidade baixa? Depende. Ao usar um tripé, ele irá ajudar a manter a sua câmera estabilizada e paradinha para não tremer. Mas, se você não estiver usando um tripé, é muito provável que a foto saia tremida. Agora vamos falar sobre o ISO, gente. Nas câmeras analógicas, o ISO era definido pelo tipo de filme que você irá utilizar. Já nas câmeras digitais e celulares, o ISO se tornou uma variável que pode ser ajustada conforme a nossa necessidade. O ISO equivale à sensibilidade do sensor à luz, ou seja, quanto mais sensível tiver, eu necessito de menos luz entrando através do diafragma e do obturador para uma foto mais clara. E quanto menor a sensibilidade do ISO, maior é a quantidade de luz que precisa entrar através do nosso obturador e diafragma. Só que não existe almoço grátis. Quanto maior a sensibilidade do ISO, maior é a granulação que terá a sua imagem. Então vai perder um pouco de qualidade. Gente, esses são os 3 pilares da fotografia. Entendendo como eles funcionam e como eles se relacionam, você poderá explorar todos os seus recursos e criar imagens incríveis. E muito importante, quanto mais você fotografar, mais fácil ficará escolher qual a combinação que você terá utilizar para cada momento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.